Olá, pessoal. Eu vou explicar os procedimentos para desenvolver essa lista que eu mandei para vocês. Tudo bem? De uma forma geral, o que eu quero aqui é o seguinte: vocês vão desenvolver um circuito condicionador de sinal. Olhando esse diagrama aqui da figura 1, a ideia, né, o objetivo dessa lista é vocês desenvolverem para mim esse bloco de condicionador de sinal. Então, a finalidade desse bloco é converter essa variação de corrente elétrica em uma variação de tensão elétrica, respeitando aí o fator de proporção. Então, na entrada desse circuito, tem uma variação de 4 a 20 mA vindo de um sensor de pressão. E na saída desse circuito, tem uma variação de menos 10 a mais 10 volts. Então, é isso que eu quero que vocês desenvolvam para mim, tá? Essa conversão de corrente elétrica para tensão elétrica, obedecendo aí o fator de proporção do sensor. Tá? Essas informações eu forneci para vocês nesses dois gráficos aqui, ó, tá? No primeiro gráfico é o sinal do sensor, a saída do sensor, ou seja, eu tenho uma variação de corrente elétrica para uma variação de pressão. No outro gráfico, seria na saída do circuito condicionador de sinal, que eu tenho uma variação de tensão elétrica para uma variação de pressão. E tem, né, novamente, tem que manter o fator de proporção, né? Por exemplo, para uma corrente elétrica de 12 mili, eu tenho uma pressão de 500 quilopascal, tá? A mesma proporção a gente tem em tensão em 0 volts, tá? Por quê? Em 0 volts, a gente tem a pressão de 500 quilopascal, tá? Então, é a mesma pressão em 12 miliampere. Então, vocês têm que manter esse fator de proporção na parte da conversão de corrente para tensão elétrica. Para quem for utilizar o Proteus, eu fiz uma simulação aqui, tá, de como que seria esse sensor. Como que a gente consegue simular um sensor, tá? Então, o sensor eu estou simulando, pessoal, com uma fonte de corrente, esse C-Source, tá, aqui no Proteus. E eu coloquei aqui um amperímetro só para a gente visualizar o valor. Então, a gente sabe que a variação de corrente vai de 4 a 20 miliampere. Então, eu posso clicar 2 vezes nesse bloco e colocar o valor, por exemplo, de 4 mili. Tá? Então, coloco um valor aqui de 4 mili, dou um OK, certo? E vou dar um play. Observam que na entrada, né, o meu sensor ele está fornecendo para mim uma corrente de 4 miliampere. Aqui, pessoal, eu tenho um conversor corrente-tensão, que ele está convertendo esse valor de corrente elétrica num valor de tensão elétrica. Tá? Não está na mesma proporção do gráfico. Precisa de utilizar outros amplificadores operacionais depois aqui para a gente fazer essa adequação. Mas, de uma forma geral, o que eu quero é o seguinte: para começar, façam essa simulação, tá? Desenvolvam aí o sensor, basta colocar uma fonte de corrente, tá? E pesquisem, tá, em livros, na internet, conversor corrente-tensão com amplificador operacional. Vocês vão ver que o circuito é bem simples, tá, pessoal? O circuito que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei só um amplificador operacional e uma resistência, tá? O que esse circuito vai fazer? Vai pegar o valor de corrente, vai multiplicar por um valor de resistência que eu vou colocar no amplificador operacional e vai me fornecer um valor de tensão. É muito simples esse circuito. Com esse valor de tensão na saída, a gente tem que tratar esse sinal para adequar em menos 10 a mais 10 volts. Então, nesse caso, como que eu coloquei aqui uma corrente de 4 miliampere,
eu preciso adequar esse sinal aqui para menos 10 volts. Então, eu preciso utilizar mais amplificadores aí. Posso utilizar somador, amplificador inversor, circuito buffer, tá? Então, é por aqui que vocês têm que começar a desenvolver essa lista. Tudo certo? Qualquer coisa, tá? Eu estou à disposição. Só retomando aqui, ó, então para 4 mili eu tenho um valor na saída de menos 1,88. Se eu clicar agora aqui e colocar um valor de 20 mili, que é o intervalo desse sensor, dando run, observam que o sinal aqui vai para menos 9,4 volts, tá? No final, para 20 miliampere, essa tensão aqui tem que ser de mais 10 volts. Então, é isso que vocês vão fazer para mim. Para uma corrente de 12 mili, segundo o gráfico que eu forneci para vocês, tá? Na saída, do jeito que está aqui, está fornecendo para a gente menos 5,64. Tá? Mas esse valor a gente tem que adequar para 0 volts. Então, é isso que vocês vão desenvolver para mim.